2006 trouxe alguns clássicos inesquecíveis no cinema, mas para cada sucesso como O Labirinto do Fauno, pode ter certeza que tinha um outro filme pesando do outro lado da balança, porque o universo precisa de equilíbrio. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje bora ver os 10 maiores fracassos do cinema do distante ano de 2006. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Hoje vamos continuar essa saga que eu já comecei falando de outros filmes que fracassaram, só que foi lá no ano 2000. Agora a gente vai falar do ano de 2006. E por que 2006? Porque aqui não tem muita regra e a gente vai fazendo como dá na telha, beleza? E ó, só lembrando que não são os filmes que mais deram prejuízo, tá? Eles são sim filmes que fracassaram nas bilheterias, mas que eu considero os maiores flops por alguns motivos. Todos eles são filmes que ou tinham grandes expectativas em cima deles, ou é porque eles tinham grandes estrelas do cinema e era algo completamente inesperado, ou simplesmente porque eles fracassaram na bilheteria, mas foram bons filmes e hoje são aceitos como clássicos de uma época ou filmes que todo mundo ama. E claro, pode ser também porque o filme foi tão ruim e o prejuízo foi tão absurdo que não teve como ele não entrar aqui. Beleza? Anotou as regras? Então, bora! Começando já com um filme de um diretor que tá sempre andando na linha entre a genialidade e a estupidez, o nosso querido M. Night Shyamalan. Tô falando de A Dama na Água, filme de fantasia urbana que a gente acompanha um complexo residencial na Filadélfia. Tudo tava normal até que uma bela noite o zelador do prédio encontra uma mulher estranha na piscina. Quem é ela? Por que ela tá aqui? Bom, ninguém sabe ao certo, a única certeza é que ela não é desse mundo. Esse filme inicialmente ia ser produzido pela Disney, só que o Mickey não estava nada satisfeito com o script do diretor. Entre as críticas, talvez a mais pesada fosse que esse script tinha um personagem quase que messiânico, destinado a mudar o mundo. O problema foi que o Mickey não curtiu nada o diretor ter se auto-escalado para interpretar o tal papel messiânico no filme. Mas ó, ainda assim eles estavam dispostos a colocar 50 milhões no projeto. Só que o M. Night Shyamalan disse que isso aí era troco de pinga. Depois de uma briga feia, eles se separaram e o projeto foi parar na Warner, que colocou 70 milhões no orçamento do filme. Mas infelizmente pro novo estúdio, A Dama na Água foi mal demais no cinema. Só arrecadou por volta de 72 milhões, teve péssimas avaliações e muita gente aponta que aqui foi o começo da enorme decadência que o diretor passou na segunda metade dos anos 2000. Dali pra frente o cara fez bomba atrás de bomba. Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar, Depois da Terra, Ave Maria, em que fase do M. Night Shyamalan. E tudo isso começou com A Pobre e a Dama na Água, que foi um dos maiores flops de 2006 e que eu diria até bem inesperado. Agora, se essa tentativa de fazer um conto de fadas adulto se tornou um enorme fracasso, o próximo filme dessa lista tentou apostar num público mais jovem, mas o destino foi o mesmo. Quando eu era moleque, tinha um filme que era feio, era ruim e de um tema que eu nem curto muito, mas que eu amava, que era Pequenos Espiões. Só que esse filme não foi um fracasso. Lá em 2000 ele fez muita grana. Agora, o seu co-irmão, esse aí passou longe do sucesso. Alex Rider Contra o Tempo até tentou iniciar uma nova franquia de espiões pra galera mais jovem, contando a história do Alex Rider, um moleque de 14 anos que é recrutado pelo Serviço Secreto Britânico para uma missão perigosa: investigar um bilionário safado que fez uma doação misteriosa para várias escolas da Inglaterra. Bilionário doando pra escola? Tá bom. Esse filme foi na época uma das produções mais caras do Reino Unido e precisou reunir uma força-tarefa de várias empresas para levantar os 40 milhões de orçamento que eles queriam para poder fazer esse filme. Ele foi primeiro lançado lá na Europa e já de cara a galera viu que isso aqui não ia dar bom. Pegando o ranking de bilheterias do final de semana de estreia, o filme não ficou na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, e vou pular logo pra onde ele tava, tá? O filme ficou na 27ª colocação. E aí, por conta disso, a distribuidora decidiu que isso aqui já ia ser um fracasso nos Estados Unidos também e decidiu cancelar o lançamento original por lá. Ao invés de fazer uma estreia em larga escala nos cinemas como era esperado, acabaram fazendo um lançamento pequeno. Aquela coisa só amigos e família, sabe? E no fim das contas, Alex Rider viu aqueles 40 milhões evaporarem numa arrecadação de menos de 24 milhões. Sinto muito, quem nasceu pra ser Alex Rider nunca vai ser Pequenos Espiões. E falando em pequenas pessoas fazendo carreira em Hollywood, vamos pro próximo.
Ó, se tinha uma garota que tava em tudo que era lugar no início dos anos 2000, era a Lindsay Lohan. Meninas Malvadas, Operação Cupido, Sexta-feira Muito Louca, e por um momento parecia que ela só conseguia fazer clássicos instantâneos. Até que em 2006, ela fez Sorte no Amor. Nesse filme, ela interpretava a Ashley, a garota mais sortuda do mundo. Ela um belo dia tem um encontro casual com um cara que parecia você quando encontrava feijão congelado no pote de sorvete. Triste, sem esperança na vida e completamente sem sorte. Só que aí, algum espírito desocupado não gosta muito de ver os dois se beijando, fica bolado e decide trocar a sorte dos dois. E aí a garota mais sortuda do mundo começa a ver que a vida de verdade não era aquele mar de rosas que ela achava que era. Com um orçamento de 28 milhões, uma estrela adolescente da época e um Chris Pine bem novinho, Sorte no Amor estreou em maio de 2006. Só que ele ficou bem abaixo do que o estúdio esperava. O filme não conseguiu repetir os outros sucessos da atriz e acabou arrecadando 38 milhões. Entrando aqui na nossa lista, especialmente porque naquela época a cara da Lindsay Lohan era o suficiente para garantir um sucesso automático. Agora, o próximo da nossa lista eu não consegui pensar em nenhum gancho criativo, então vou aproveitar esse momento aqui para falar. Tá gostando do vídeo? Então aproveita e deixa aquele like gostoso, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo por aqui, beleza? Já se inscreveu? Já curtiu? Então, bora pro próximo. Tem uma galera que reclama dos filmes de Resident Evil lá do começo dos anos 2000, mas eu vou defender eles até o fim, tá? E nessa época a nossa querida Mila Jovovich estava em alta, especialmente nesses filmes de ação. Mas aí levaram ela pra fazer essa cagada aqui. Ultravioleta, filme de ficção científica que parece uma mistura de Tron, Resident Evil e Electra tudo ao mesmo tempo. O filme se passava no futuro e contava a história de um vírus que modificava as pessoas e deixava elas com super habilidades. É por causa disso que rola um confronto entre as pessoas não afetadas pelo vírus, ou seja, as pessoas comuns, e aqueles que ganharam habilidades. O filme era uma aposta toda em cima do nome da Milla Jovovich, mas durante a pós-produção, os caras meteram a faca na versão do diretor para fazer algo mais comercializável. E aí o filme saiu do jeito que saiu. Ultravioleta tem hoje uma aprovação incrível de 9% lá no Rotten Tomatoes. Ah, mas André, os críticos não sabem de nada, eu amo esse filme. Beleza, irmão, pode amar, só tô falando que teve muita gente que não gostou dele. Não fique ofendido porque outras pessoas não gostam do que você gosta, tá? Tudo bem. Mas o fato é que com uma péssima recepção, Ultravioleta transformou 30 milhões de orçamento em incríveis 31 milhões. E ficou aí marcado como um grande fracasso do cinema. Ou um clássico incompreendido, caso você goste dele. No final dos anos 2000, ali por volta de 2008, a grande moda era reclamar de Crepúsculo, né? Era isso que significava ser descolado. Afinal, que história é essa de vampiro brilhando no sol? Só que é o seguinte, antes dele teve um filme com um monte de vampiro, vampiro do mesmo, e que mesmo assim foi muito pior que Crepúsculo. Blood Rain, um filme que conseguiu fazer Ultravioleta parecer merecedor de Oscar. Século XVIII, Romênia, vampiro sanguinário e classificação mais 18 pra galera acompanhar a história de uma vampira que escapa de um show de aberrações do qual ela fazia parte. Daí ela decide pegar toda a raiva dela e usar pra matar o próprio pai, um lorde vampiro poderoso que comandava tudo por lá. O filme era uma suposta adaptação do jogo de videogame lançado em 2002, embora aparentemente tenha muito pouco a ver com o jogo. Eu não sei quem convenceu a Michelle Rodrigues a aparecer nesse filme, mas nem ela conseguiu salvar esse desastre. Inacreditáveis 4% de aprovação no Rotten, nota 3 no MDB, um orçamento de 25 milhões que virou 3 milhões de arrecadação e um filme que marcou o coração de muita gente, mas provavelmente pelos motivos errados. Agora, saindo de um filme mais 18, vamos pra um filme que foi feito pra toda a família, que eu me amarrava e eu não sabia que tinha sido um grande fracasso, e isso até me entristece um pouco. Se em 2006 a DreamWorks fez uma grana absurda com Os Sem Floresta, o mesmo não dá para dizer da animação Por Água Abaixo. A animaçãozinha gostosa e que não faz mal a ninguém, que conta a história de um rato que mora num apartamento em Londres. Tudo tava suave até que os donos dele saem de férias, ele fica sozinho, um doidão invade o apartamento e depois de uma confusão, o coitado do protagonista acaba sendo jogado pela descarga. E a partir daqui, ele tem que dar um jeito de se virar para sobreviver na rua. Apesar das boas avaliações dos portais da internet e do apresentador do Conversando, esse filme não atraiu muita gente pro cinema e o orçamento de 149 milhões acabou sendo transformado em apenas 178 milhões. No ano em que a gente teve Carros, Happy Feet e A Era do Gelo 2, Por Água Abaixo acabou aí ficando esquecido pela galera, coitado.
E ó, esse aqui é filmaço, tá? Foi só esses dias aí que eu parei pra ver, porque eu tava numa pira assistindo uma série muito boa de ficção científica que se chama Panteão. Depois você procurei, tá? Essa animação vale muito, mas muito a pena. Mas enfim, eu tava nessa pira de assistir ficção científica, peguei esse filme aqui pra ver e olha só que filmaço, só que flopou feio. Filhos da Esperança, filme que se passa em 2027, que naquela época era um futuro distante. Mas sabe como é, o tempo é implacável e aqui estamos há apenas um ano desse momento. No filme, o mundo é uma distopia em que a humanidade enfrenta um grande problema. As mulheres do planeta estão estéreis e agora a gente vai ser completamente extinto. É aí que a gente conhece um ex-ativista que recebe a missão de proteger e transportar uma carga muito valiosa que pode ser a salvação do planeta. Só que, claro, tem um monte de palhaço tentando impedir ele. Alfonso Cuarón na direção, Julianne Moore e Clive Owen no elenco, filmaço e ainda assim um fracasso nas bilheterias. Por algum motivo decidiram lançar o filme com uma premissa bem depressiva, dramática e carregada bem no meio do Natal. Só que quem tava feliz tava vendo Uma Noite no Museu e quem tava bolado tava vendo Rocky Balboa. E aí os Filhos da Esperança tomou pancada nas bilheterias. 76 milhões que viraram míseros 70 milhões e garantiram pra ele um lugarzinho aqui no nosso vídeo. Agora vamos começar o nosso top 3, que só tem gente grande e já vamos começar falando de um filme que muita gente ama e vai defender até a morte. Colin Farrell, Jamie Foxx e um caosaço envolvendo o mundo das drogas na Flórida. Tô falando de Miami Vice, filme que alguém aí na sua casa arranhou o DVD de tanto botar pra passar na tarde de domingo. Só que o sucesso que ele fez aí com o povão não foi o mesmo que ele fez no cinema. Esse filme aqui passou por um monte de problema na produção. Ele atrasou por conta de furacão, teve tiroteio perto do set, conflito do diretor com o elenco e no final disso tudo, o orçamento acabou indo muito além do esperado. Oficialmente ele custou 135 milhões, mas muita gente diz que foi até bem mais que isso e que ele passou de 150. A arrecadação ficou em 163 milhões e claro, não foi suficiente para dar nenhum tipo de lucro e portanto, esse filme também entrou na nossa lista. Ó, lá em 92, Instinto Selvagem chegou quebrando tudo no cinema e deixando uma galera bem rica, tá? E aí, essa galera que ficou bem rica decidiu que queria ficar mais rica e resolveu fazer uma sequência 14 anos depois. Quer dizer, pelo menos eu acho que foi o que aconteceu. De repente, eles estavam tudo era pobre, gastaram tudo e resolveram meter o louco pra tentar ver se fazia uma grana. Porque se tem alguém que tava pedindo uma sequência de Instinto Selvagem, eu desconheço. Mas mesmo assim, os caras foram lá e fizeram a tal continuação. A Sharon Stone voltou pro filme, o projeto pegou 70 milhões de dólares para ser produzido, mas tudo o que conseguiu foi fazer a galera fingir que isso aqui nunca existiu. O filme tá aí com péssimas avaliações e fez a façanha de ganhar 3 prêmios Framboesa de Ouro em 2007, inclusive o de pior filme do ano e o de pior atriz pra coitada da Sharon Stone. E ó, como a galera não podia deixar de perder isso aqui, a sequência da história da personagem Catherine transformou 70 milhões em míseros 38 e ainda deixou uma mancha no legado do primeiro filme. E pra fechar nossa lista, vamos pra um filme que era só os brabo de Hollywood e nem isso conseguiu dar jeito. Eu vou inclusive ter que ler porque é tanta gente que eu vou acabar esquecendo, tá? Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins e ainda tinha o Tony Soprano, tá? A Grande Ilusão, filme de drama político e suspense que contava uma história levemente baseada na vida de um político do estado da Louisiana, lá nos Estados Unidos. O filme mostrava a batalha do idealismo de alguns personagens com a vida política do mundo real, cheia de corrupção e gente de caráter duvidoso. Curiosamente, quem assinava a direção e o roteiro desse filme era o Steven Zaillian, o cara que tinha escrito roteiros de enorme sucesso. A Lista de Schindler, Missão Impossível, Hannibal, Gangues de Nova York e mais um monte de coisa por aí. Mas A Grande Ilusão não convenceu o público, ficou com avaliações mistas e no final deu um prejuízo absurdo. Aliás, muito pior que vários dos filmes dessa lista. O orçamento era 55 milhões e a arrecadação não chegou nem a 10 milhões, meu amigo, garantindo a ele aqui a primeira colocação do nosso vídeo. E ó, eu acho que a maioria desses filmes que estão na lista mereceu, tá? Diferente dos filmes do ano de 2000, porque lá tinha muito, mas muito filme bom. Se você não viu esse vídeo, ele tá aqui em cima, depois vai lá conferir. Mas e pra você, teve algum injustiçado nessa lista? Deixa aí nos comentários e, como sempre, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!